e que não vai se abater, não vai deixar a sua fé esmurecer. Queridos, é tempo de colocar a sua posição como noiva de Cristo, vestir a sua armadura de um guerreiro do Senhor, porque revestido da armadura do Espírito Santo, nós não iremos ser atingidos pelos dardos inflamados de Satanás. A igreja de Cristo hoje está se abatendo, se enfraquecendo e se intimidando, porque ao invés dela se revestir da armadura de Deus, ela está se revestindo de notícias, ela está se revestindo, Giovana, de palavras de medo, de palavras de derrota, e existe uma frase que diz que nós somos aquilo que nós nos alimentamos, aquilo que nós comemos. Não é assim, Gi? É como a palavra nos diz, né? Jesus, ele nos fala que ele é o bom pastor, né? E as ovelhas, né? Elas dão ouvido para a voz do pastor. E muitas vezes nós, como ovelhas de Cristo, como noiva de Cristo, a gente tem esquecido, a gente não tem dado ouvido mais para a voz do nosso pastor, nós não temos dado mais ouvido para a voz do nosso noivo, e temos nos distraído com tantas coisas e muitas vezes perdemos a confiança no Senhor. Realmente é como isso que minha mãe está falando, né? Que a gente venha realmente retornar, né, mãe? Exatamente. Ao princípio, ao início, e entender que os nossos ouvidos precisam ser totalmente do Senhor, o nosso coração precisa ser totalmente do Senhor, os nossos olhos precisam estar somente no Senhor, não nas notícias, não nas circunstâncias, não nas situações, né? Exatamente, mas no Senhor. Agora é o momento, igreja, de nós aprendermos a viver pela fé. E a fé é a certeza daquilo que eu não vejo. E as pessoas muitas vezes estão se abatendo porque elas estão acreditando mais naquilo que elas estão vendo do que na palavra de Deus. Porque, eu não vejo o cumprimento dessa palavra ainda na minha vida, mas a palavra do Senhor não manda você ver, não manda você sentir, manda você crer. E nós precisamos crer que o Senhor está caminhando conosco dentro desse processo que nós estamos vivendo, dentro desse caos que o mundo inteiro está passando, das suas lutas, aí dentro da sua casa, no seu trabalho, aí com o seu marido, com os seus filhos. Você precisa crer que o Senhor está caminhando contigo. Você precisa ter a certeza que Deus caminha com você, igreja. Mas é momento de usar a fé e de tomar a sua posição. Onde está a igreja de Cristo? Onde estão os filhos? Onde estão os servos do Senhor? Onde estão aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor? Aqueles que levantaram as mãos e disseram para Ele: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me a mim. Onde está esse povo? Onde está essa igreja que lá atrás, um dia, Giovanni, pastor, e disseram: Senhor, eu quero agora viver minha vida para o Senhor, eu quero agora gastar minha vida para o Senhor. Queria dizer, esse é o momento que nós, como igreja de Cristo, precisamos realmente mostrar a nossa identidade de povo de Deus. Sabe que o Espírito Santo me mostrou, e Ele tem me mostrado, que novamente, diante desse novo decreto que nós estamos enfrentando, tivemos que fechar as igrejas. Nós ouvimos um discurso de muitos crentes dizendo assim: a igreja somos nós estamos em casa e a igreja somos nós. Queridos, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem sido realmente a igreja de Cristo? Porque é muito fácil a gente pegar a situação, Giovana, pegar a situação, pastor, e dizer assim: nós somos a igreja de Cristo e a igreja de Cristo está aqui dentro da minha casa. Eu sou a igreja de Cristo e agora a igreja veio para minha casa. Queridos, é muito fácil dizer isso. Isso, num discurso, é muito bonito, é muito belo. Mas a igreja de Cristo, ela precisa ser uma igreja ativa, uma igreja viva. Se você é uma igreja de Cristo, você precisa entender o que é a igreja. A igreja é o lugar onde se intercede, aonde ora, aonde guerreia, onde ela está ali para poder servir, para levar uma palavra, para encorajar, para orar pelo enfermo. Se você é a igreja de Cristo dentro da sua casa e você não está fazendo isso, você não está sendo a igreja de Cristo. Nós só podemos dizer que nós somos a igreja de Cristo se nós estivermos fazendo aquilo que nós fazemos dentro da casa do Senhor. Você só pode dizer que você é a igreja de Cristo aí na sua casa se mesmo diante do caos você tem adorado ao Senhor, se mesmo diante dos problemas você tem orado, você tem jejuado, você tem lido a Bíblia. É isso mesmo, irmão. Onde está esse povo barulhento? O que o Espírito Santo me mostrou é que a igreja entrou de novo para casa para se acovardar, queridos. Nós voltamos para casa, mas a guerra continua. Existe uma batalha aqui fora, uma batalha pela salvação, uma batalha pela sua família, uma batalha pelos seus filhos, uma batalha pela sua alma. Nós só voltamos para dentro da nossa casa, mas a guerra não parou. Há uma guerra espiritual. Essa batalha é pela minha alma e pela sua alma. O inimigo, ele está livre, continuando a batalhar, e nós, igreja de Cristo, entramos para dentro de casa e vamos esperar agora esse tempo passar para a gente voltar para a igreja. Vamos esperar esse tempo para a gente começar a agir. Não, queridos, é tempo de agir agora. Nós não voltamos para dentro da nossa casa para a gente ficar
ficar descansando, pra gente ficar dormindo. Nós não voltamos pra dentro da nossa casa, pastor, pra gente gastar horas e horas na frente da televisão, assistindo Netflix, assistindo filmes. Nós voltamos pra dentro da nossa casa pra guerrear, porque se você é igreja de Cristo, o seu altar precisa estar levantado aí dentro da sua casa. Se você é igreja de Cristo, irmão Leonardo, Deus abençoe, seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Se você é igreja de Cristo, você precisa tomar o seu posicionamento aí dentro da sua casa e começar a guerrear, queridos, porque se nós não guerrearmos, nós vamos ser atingidos. Se nós não começarmos a arregaçar as nossas mangas e entender que só mudou o lugar, mas a igreja continua a mesma e o papel da igreja precisa continuar, porque o inimigo está avançando. Há um poder das trevas que está se avançando contra a nação, contra as vidas. Quantas mortes, quantas destruições. As pessoas que não estão morrendo por causa do vírus, estão morrendo se suicidando porque não tem o que comer, não tem onde trabalhar. O desespero, queridos, não é só pela enfermidade, vai muito além de tudo isso. Há uma resistência espiritual que nós não conseguimos enxergar, e nós como igreja de Cristo dissemos assim, muito bom, nós voltamos para casa. Claro que muitos não aceitam estar em casa, mas tomar essa posição de dizer assim, nós somos a igreja de Cristo, mas precisamos nos posicionar como tal. Precisamos nos posicionar, a gente não pode esquecer, Giovana. A guerra está aí, pastor, a guerra continua. Uma das coisas que a gente sempre falava lá na igreja, quando a gente estava cultuando, né? É que a igreja é como se ela fosse um quartel-general. Então é onde a gente vai estar recebendo as instruções dos céus, é onde a gente vai estar recebendo os suprimentos, né? E quando a gente sai para fora, quando a gente sai para nossa casa, para o nosso trabalho, na nossa rua, enfim, é onde a gente vai precisar guerrear realmente. Em todos os lugares realmente existe uma batalha espiritual, mas quando nós saímos de dentro da igreja, quando nós recebemos algo da parte de Deus, é para que a gente venha colocar em prática lá Exatamente. fora. É para que a gente venha colocar em prática aqui fora. Sim. Muitas vezes a gente tem se esquecido disso, muitas vezes nós temos nos esquecido de realmente sermos a igreja aqui fora. Irmã Andréia, Deus te abençoe, querida, seja bem-vinda. Às vezes a gente se esconde, né? Às vezes a gente se esconde. Como o irmão Sérgio colocou lá, o povo ainda está dormindo. Exatamente, às vezes a gente dorme, às vezes a gente desanima, a gente se esconde, a gente se esquece da nossa identidade, de quem nós somos em Deus. E é tempo da igreja ela despertar, queridos. Né? Nós não podemos, se nós estamos levando o nome da igreja de Cristo, porque a gente bate no peito para dizer assim, a igreja sou eu, não é quatro paredes, exatamente, a igreja é você. Mas se você está levando o nome da igreja de Cristo, você precisa se posicionar como a igreja de Cristo. E o que é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é o lugar onde o fogo não apaga, o fogo do altar está aceso. A igreja de Cristo é o lugar da oração, da intercessão, da adoração, do clamor. A igreja de Cristo é aquela que vai impactar e as portas do inferno não prevalecem contra ela. É essa a igreja de Cristo. Se você é a igreja de Cristo, por que você está temendo saindo da sua posição? Queridos, nós não voltamos para casa para dormir, nós voltamos para casa para guerrear. A porta vai ser aberta de novo, e quando essa porta ser aberta de novo, você vai querer guerrear. Quando a porta for aberta, você não vai ter força. Tem muitos irmãos que há 1 ano atrás começaram a assistir as lives, voltou a igreja a se abrir, nunca mais voltaram para a igreja, nunca mais voltaram a congregar novamente. Por quê, queridos? Porque não foi igreja dentro de casa, porque tivemos que sair do convívio, da comunhão, da unidade do corpo de Cristo. Fomos forçados a entrar para nossa casa por uma prevenção, tivemos que entrar, mas ali, ao invés dessa pessoa continuar no posicionamento como noiva de Cristo, não sair da sua posição, levantar o seu altar, ela se esfriou. Quando a igreja abriu novamente, quantos foram aqueles que não voltaram e não conseguem mais voltar, porque se perderam no meio dessa trajetória, esqueceram da sua identidade de Cristo? Queridos, e você precisa tomar um posicionamento, porque eu e você somos soldados, nós fomos alistados ao exército de Cristo. Eu e você fomos alistados ao exército de Cristo. E tem uma frase que diz assim: quem deve ir à guerra e não vai, dá lugar para o diabo agir na sua vida. Nós ainda estamos em guerra. Você precisa aprender a guerrear dentro da sua casa. Você precisa aprender a levantar de madrugada e colocar-se em posição de oração. Você precisa começar a jejuar, a ler a Bíblia, a avançar. Para de reclamar. O que a gente mais vê é crente reclamando do governo, é crente reclamando do irmão, é crente reclamando da igreja, é crente reclamando do vizinho, é crente reclamando disso, é reclamando daquilo, mas ele não gasta o tempo dele de oração ali, clamando ao Senhor para trazer uma mudança. Murmuração e reclamação não muda nada. Reclamar é clamar 2 vezes. Quantos de nós estamos clamando 2 vezes os mesmos problemas? Ao invés de reclamarmos,
Irmã Cléo, seja bem-vinda, queridos, em nome de Jesus. Nós precisamos tomar a nossa posição como igreja de Cristo. E essa frase diz assim: time que não faz, leva. Pastor, eu não entendo de futebol, mas o time que não ataca, é atacado. E ele vai tomar gol. Assim somos nós. Queridos, no mundo espiritual o diabo não está de quarentena, não. No mundo espiritual o diabo não está isolado esperando, eu vou esperar a igreja voltar para me continuar atacando a igreja de Cristo. No mundo espiritual, Satanás, pastor e Giovana, ele não está lá esperando. Vamos esperar quando a igreja vai se posicionar novamente, as portas começarem a se abrir, então a gente começa a atacar os cristãos. Não, queridos, no mundo espiritual ele não está lá, ele não está dormindo, ele não está tirando férias, ele não está no lazer, ele não está descansando. Nesse momento ele está vendo uma maneira de atacar a minha vida e a sua vida. E nós, como igreja de Cristo, o que nós estamos fazendo? Talvez como igreja de Cristo, eu e você estamos aproveitando o momento de guerra e achar que está tudo em paz, quando na verdade não está nada em paz, e estamos descansando, saindo do propósito, como Davi saiu do propósito. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor nesse momento, no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, e é sobre essa história que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração, porque não é tempo de você descansar, não é tempo de você ficar na frente da televisão, não é tempo de ficar assistindo Faustão, não é de ficar perdendo o seu tempo na frente de uma televisão, na frente de uma Netflix, queridos. Não que seja errado se você vai ver algo que vai te edificar, mas não gaste todo o seu tempo aí, porque existe uma guerra aqui fora. Essa guerra é pela minha vida, essa guerra é pela sua família, essa guerra é pela sua casa, é pelos seus bens, é por tudo que você tem e ainda é pela sua salvação. Então precisamos tomar o nosso posicionamento. Olha o perigo que há quando nós achamos que podemos descansar, pastor. Existe o tempo para isso. Existe o tempo que nós vamos ter que parar. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Mas é no tempo de Deus, é no tempo de Deus. É quando Deus fala assim, agora é o tempo de você descansar, meu filho. Tem pessoa que está sofrendo da síndrome do urso. Só quer hibernar. Só quer hibernar no tempo de guerra. No tempo de guerra, mano. No tempo de guerra a gente tem que guerrear. Nós precisamos entender, nós voltamos para casa, mas a guerra não parou. Igreja de Cristo, toma sua posição. O Senhor está à procura dessa igreja. Não fica acomodado esperando quando a igreja abrir de novo eu vou. A igreja não é você, você não abre a sua boca para dizer que a igreja é você. Então assume o seu papel como noiva de Cristo e se coloque na brecha da oração, da intercessão, da adoração, do clamor. Porque se você e eu não nos posicionarmos, o diabo vai nos atacar. Há um perigo de dormirmos quando temos que guerrear. Há um perigo de queremos descansar na hora que nós temos que trabalhar. Há um perigo de nós nos acomodarmos. Nós já temos essa tendência, queridos, a nos acomodar. Isso é da nossa carne, Gi. Exatamente. Isso é muito fácil. Nós nos acostumamos com a situação muito rápido. E aí se torna muito confortante. Nós estamos dentro de casa, a gente assiste uma live, beleza, glória a Deus. Eu gasto uma hora e pouquinho assistindo uma live, tá tudo bem. Não tá nada bem não, queridos. Não tá nada bem. É isso mesmo, irmã Ivani. Troca a reclamação por oração. É isso mesmo. Não está nada bem, amados. Nós precisamos clamar. Só vai estar bem quando nós vermos a nossa família se prostrando e reconhecendo que só o Senhor é Deus. Só vai estar bem quando nós vemos um avivamento, um arrependimento, uma transformação, quando nós começamos a olhar em todas as casas, elas confessando que só o Senhor é Deus, os jovens declarando que só o Senhor é Deus, aí nós podemos dizer que está tudo bem. Não se acomode ou se acovarde por causa da sua situação. A nossa situação, temos que ser gratos por aquilo que o Senhor está fazendo. Gratidão é uma coisa, comodismo é outra coisa. Gratos nós temos que ser não só por aquilo que nós recebemos, nós temos que ser gratos desde o fôlego que nós respiramos, do momento que nós abrimos os nossos olhos e levantamos da nossa cama, nós já temos que ser gratos. Mas nós temos que tomar muito cuidado com a acomodação, com o comodismo, com o conforto, com essa zona de conforto que a igreja entrou. Isso é uma estratégia de Satanás para te matar espiritualmente, para me matar espiritualmente. Não aceite isso, igreja. Coloque fogo no seu altar. Você é um sacerdote do Senhor na sua casa e cabe a você, mulher de Deus, parar de ser rixosa, de ser murmurenta, reclamona, fica falando dos filhos, reclamando dos filhos, reclamando do marido, colocar tua boca no pó e clamar por salvação do seu marido. Aleluia. Você, marido, levantar como sacerdote dentro da sua casa e começar a interceder pela sua família. Você, filho, parar de ficar reclamando da mãe, do pai, da família e começar a clamar ao Senhor. Esse é o tempo. Pastor, no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, irmãos, olha o que diz a palavra do Senhor. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel,
que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram ela, e ela veio e se deitou com ele. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Queridos, a palavra do Senhor nos mostra que Davi, ele foi o homem considerado segundo o coração de Deus. Mas a palavra do Senhor não esconde o erro. Ela não omite o erro do homem que foi considerado até mesmo o homem que tinha mais intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não vai passar a mão quando nós estivermos errado. Ele não é um pai negligente. Ele é um pai fiel sobre as nossas vidas. E todas as vezes que Deus olhar e ver que nós estamos errados, como um bom pai, Ele vai nos corrigir. E muitas vezes Ele vai permitir expor o nosso erro para que sirva de exemplo para outras pessoas. Aleluia. Ele poderia ter tirado esse fato que ocorreu com o rei Davi da Bíblia. Ele poderia ter tirado da história. E por que que ele deixou com que essa parte da história desse tão poderoso rei ficasse aqui na palavra de Deus? Para que servisse de exemplo para mim e para você. Nós nos subestimamos, queridos. Nós precisamos entender que nós somos aqui carne. E que se essa carne não for controlada pelo Espírito Santo, essa carne vai nos levar a pecar. Essa carne vai nos fazer esfriar. Essa carne vai nos fazer distanciar do Senhor. Nós precisamos entender. Você pode ser um pastor, um obreiro, um diácono, um membro ativo dentro da igreja. Nada disso vai te impedir de cair se você não estiver na sua posição. Queridos, os nossos cargos eclesiásticos não nos impedem de caírem se nós não estivermos na nossa posição. Davi, ele era o rei mais respeitado que tinha em Israel, o homem mais respeitado, ele era exemplo para todos. Mas em um momento, quando Davi deixou a posição, enquanto os homens estavam guerreando, Davi quis descansar. Enquanto os reis estavam na batalha, Giovana, Davi quis dormir. Enquanto os reis estavam ali lutando pelos seus reinos, Davi levanta homens e diz assim: agora é vocês que vão guerrear, porque agora chegou o momento de descansar. Não era o momento de Davi descansar. O pecado de Davi não foi quando ele caiu com aquela mulher. O pecado de Davi foi quando ele parou no momento que ele tinha que marchar. Ali começou o pecado de Davi. E às vezes o Senhor tem olhado para nós e Ele tem visto em nós soldados que temos sido desertor do reino de Deus, queridos. Você está sendo um desertor daquilo que Deus te chamou, daquilo que Deus te alistou. Queridos, humanamente falando, pastor, dentro de um exército, um desertor é um militar que se ausenta sem licença da unidade que serve ou do lugar que deve permanecer. Isso é um crime e ele pode ser punido e ele pode ser preso, pastor. Na realidade é tido como, perdão a palavra, uma realidade que representa é a covardia. Ele é tido como covarde porque os companheiros dele estão ali em plena batalha e ele está se acovardando, vendo amigos, pessoas ali se entregando pelo país a ponto de perder a vida, e ele está sendo correndo. É isso que tem acontecido na realidade. É isso que tem acontecido, e é isso que aconteceu com Davi. Davi, queridos, ele só pecou porque ele estava no lugar errado, na hora errada, no momento errado. Porque se ele estivesse lá na guerra, ele não teria pecado. Ah, pastora, mas pecar, todos nós vamos pecar, mas existem consequências do pecado. O Senhor perdoou o pecado de Davi, mas a família de Davi foi totalmente desestruturada. Todos os filhos de Davi colheram a consequência do pecado desse homem. Sabe por quê, queridos? Porque Deus nos perdoa o nosso pecado, mas Ele não vai tirar a nossa colheita. Ele não tira a nossa colheita. Ele perdoa os pecados que você cometeu, Ele perdoa os meus pecados, Ele perdoa as minhas falhas, mas Ele não vai tirar da nossa vida a nossa colheita, porque é através da colheita que nós vamos aprender a não fazer novamente. É verdade. Queridos, não era o momento de Davi dormir, não era o momento de Davi estar lá desfrutando
despertando do seu palácio, era o momento de Davi estar lá na guerra. A mesma coisa é para mim e para você. O Senhor tem olhado hoje, será que Ele tem encontrado uma igreja viva ou uma igreja desertora? Uma igreja que agora está dormindo, uma igreja que está flertando com o pecado, uma igreja que acha assim, não, mas eu sou servo de Deus, pastor, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu sou um membro fiel na casa do Senhor. Ele era rei, e isso não impediu dele pecar, queridos. Você só tem poder diante do Senhor se você estiver debaixo daquilo que o Senhor te mandou fazer. Se você não estiver debaixo da obediência do Senhor, não pense que você é o super-homem ou super-mulher. Você não vai ter força para lutar contra o inimigo, porque o diabo sabe a hora certa, a sua fraqueza e o momento que ele vai te dar o bote. Até porque a sua palavra da minha boca. Todo super-herói tem a sua fraqueza. Todo super-herói tem. Se a gente for lembrar lá da historinha de Superman, qual era a fraqueza dele? A Kryptonita. A Kryptonita era a fraqueza dele. Se a gente olhar para o Batman, era o Coringa. Todos têm. E nós temos as nossas fraquezas. Você tem sua fraqueza, meu amado. Você tem a sua fraqueza. Você tem sua limitação e eu tenho a minha limitação. Quando nós saímos do lugar que era para estarmos guerreando em oração, que era para estarmos posicionando, naquele momento você está vulnerável. Se prepara que o inimigo vai vir com uma emboscada para te destruir. Não importa quem você seja, quanto tempo você tem de igreja, quanto tempo você já tem que foi batizado, quanto tempo você tem de ministério, se você é pai, se você é filho de pastor, não importa. Não importa o seu cargo eclesiástico. Não adianta a Giovana querer pautar a vida dela em mim ou no pai dela. Se de repente ela sair da posição, ela quiser descansar, no momento que Deus está mandando ela guerrear, ela pode ser um alvo do inimigo. O inimigo pode vir alvejar ela e destruir ela. Queridos, e as consequências muitas vezes são irreparáveis. Irreparáveis. Olha para você nesse momento. Olha para a sua posição, o seu posicionamento. Será que se o Senhor olhar hoje, se o Senhor entrar dentro da sua casa, Ele vai encontrar dentro da sua casa um altar que foi levantado e estabelecido para Ele? Ou Ele vai encontrar dentro da sua casa alguém que Ele não conheça? Porque Ele disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu sou conhecido delas. Será que nesse momento o Senhor consegue olhar para nós dentro da nossa casa e enxergar em nós uma igreja viva, uma igreja ativa? Queridos, a gente tem que parar com a nossa hipocrisia. É o que estou dizendo, pastor. Paz, mãe, Deus abençoe, minha amada. É muito fácil, é muito bonito o discurso. A igreja está dentro de casa, nada vai impedir a igreja do Senhor. Isso é muito bonito, é um discurso muito bonito. Da boca para fora não vale nada, irmãos. Tem irmãos que nesse momento estão na live, estão olhando a televisão. Tem irmãos que nesse momento estão na live, estão mexendo em outras coisas, estão se distraindo. Isso não é ser igreja de Cristo. Igreja de Cristo é quando eu presto um culto a Deus, eu paro tudo. Nós paramos tudo para sentar aqui, ó, para poder falar do Senhor, independente do local onde a gente vai estar. Isso é ser igreja de Cristo. Não adianta você falar assim, eu sou igreja de Cristo dentro da minha casa, eu estou dentro da minha casa me distraindo com a televisão ligada, me distraindo com outras coisas, e eu não estou focada, me entregando um culto racional. O culto racional é que você tem raciocínio do que você está oferecendo a Deus. Você entende o que você está oferecendo a Deus. Tem pessoas que estão aqui na live ouvindo a palavra e falando com outras pessoas. Estão viajando, pensando em um monte de coisa, não estão nem prestando atenção. Queridos, eu e o pastor e a Giovana pode não estar vendo, mas o Senhor está vendo você aí na sua casa. Se nesse momento da live você realmente assumiu como igreja, agora é o meu culto, eu vou parar tudo, eu vou deixar de fazer qualquer outra coisa e eu vou estar ali para poder receber do Senhor. Não adianta você e eu queremos ser igreja com a concepção que nós temos de igreja. Nós somos falhos. Nós precisamos ser igreja de acordo com aquilo que a Bíblia nos manda ser. Como a Bíblia nos manda ser. Com ordem e decência. A mesma ordem e decência que a gente precisa ter do culto dentro da igreja, nós precisamos ter no culto dentro da nossa casa também. Se a sua casa é uma igreja, você precisa ter ordem e decência para buscar ao Senhor, para parar tudo, para meditar naquilo que está sendo dito, para entregar ao Senhor teu coração, porque é o Senhor que está te sondando nesse momento. E voltando nesse sentido, né, mãe, de fraqueza, como Davi, a gente sempre fala, Deus ele não tem problema com as nossas fraquezas. As nossas fraquezas não aumentam ou diminuem o amor de Deus por nós. Irmão Caio, irmão Evair acabou de entrar. Irmão Caio, seja bem-vindo. Irmão Evair, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe. Mas muitas vezes a gente usa isso como desculpa, né? Sim. Ai, é minha fraqueza, ai, eu tô fraco, eu tô desanimado. Não, queridos. Não é. Deus não tem problema com as nossas fraquezas, só que Ele também não deseja que a gente viva de fraquezas. Não. Ele deseja, a palavra dele está repleta de exemplos de pessoas que passaram por fraquezas, por problemas, por momentos difíceis, mas que arrancaram forças da fraqueza realmente e retornaram para a posição. Exatamente. Então nós como igreja nós não podemos nos deixar levar pelas nossas fraquezas, pelas nossas desculpas. As nossas desculpas só nos afundam. Nós devemos retornar realmente e entender que
Deus ele não tem problema com as minhas fraquezas, só que eu também não vou permanecer nas minhas fraquezas, nas minhas desculpas, nas minhas distrações. Não é verdade? Exatamente, é hora de você se posicionar, Igreja de Cristo. Sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos fazendo guerra com as pessoas. Nós estamos fazendo guerra porque nós queremos que as pessoas aceitem a nossa verdade. Irmã Carmen, Lúcia, Deus abençoe em nome de Jesus, seja bem-vinda. Mãe Nedina, Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus. O nosso problema é que nós estamos guerreando entre as pessoas, sabe por quê? Porque nós somos convencidos da nossa verdade e eu quero fazer ela ser convencida da minha verdade. E aí ela quer fazer o outro ser convencido da verdade dela. E eu quero te dizer que só existe uma verdade, essa verdade é Cristo. Aleluia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe duas verdades, não existe outra verdade, só existe uma verdade. Então essa verdade me mostra que não é com as pessoas que eu tenho que guerrear, eu não tenho que guerrear com religião, eu não tenho que guerrear porque a pessoa torce para time A, B ou C, porque a pessoa faz isso ou faz aquilo. Eu tenho que guerrear espiritualmente. A guerra que o Senhor está dizendo é espiritualmente. Eu tenho que aprender a respeitar as pessoas. Aleluia. E eu tenho que aprender a fazer guerra da maneira que o Senhor faz a guerra. É de joelhos, é em oração, é contra Satanás, não é contra as pessoas, não é contra o jeito que as pessoas pensam, mas é contra a influência do mal que muitas vezes faz as pessoas fazerem o que elas não gostariam. Pessoas que hoje talvez estão presas dentro do vício e às vezes é fácil a gente olhar e dizer: esse aqui não quer nada com nada, e aí você ataca a pessoa e você ofende a pessoa. Não, queridos, ser Igreja de Cristo é você colocar tua cara no pó pela vida daquela pessoa. Nós precisamos aprender a fazer guerra com a pessoa certa. A palavra do Senhor nos mostra, Paulo diz assim, que nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, nossa luta é contra principados e potestades. Mas sabe por que a Igreja de Cristo esqueceu e não sabe mais fazer guerra, pastor? Não sabe mais fazer guerra, Gi? Porque a Igreja de Cristo está dormindo, parou de buscar aqui, ó. É aqui que você aprende a lutar contra o diabo, é aqui que você aprende, queridos, a vencer suas fraquezas, é aqui que você aprende a ser mais que vencedor. Irmã Elisângela, Deus abençoe. Irmão Marcos, o Enzo, a Jaque, Deus abençoe. É através da palavra de Deus que nós aprendemos a fazer guerra. O que a gente mais vê na internet é crente se degladiando com crente, é crente defendendo o partido A, defendendo o partido B. Querido, você tem que defender o partido do reino dos céus. É esse o único partido que você precisa defender. Então aprenda a fazer guerra, aprenda a entrar na sua posição, aprenda a ser Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não está aqui nessa terra, não foi implantada nessa terra para ficar, queridos, guerreando com pessoas, para ficar guerreando com a ideia, com os ideais das pessoas. Ela foi estabelecida aqui nessa terra para ser luz para aquele que está em trevas, mas para guerrear contra Satanás. Mas se eu e você ficarmos dormindo como Davi estava dormindo, na hora que era para guerrear, nós vamos ser alvejados e não vamos ter força para retornar depois para a nossa posição. Seu Carlos, Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Tem mais exemplos na Bíblia, a gente vai dar os outros exemplos na Bíblia, de pessoas que dormiram na hora que tinham que guerrear. E olha o que acontece, queridos. Entenda isso. O Senhor hoje está colocando, espiritualmente falando, profeticamente falando, o nosso dedo na tomada para a gente tomar um choque de 220. Porque Ele está dizendo: noiva, toma a sua posição. Você é a minha igreja e você precisa se posicionar como a minha igreja sobre essa terra. Louvado seja o Senhor. Fala, minha amada. Antes de entrar aqui nos dois exemplos que eu vou passar para os irmãos, eu queria também deixar uma frase do pastor John Piper. Fala assim: enquanto você não entender que a vida cristã é uma guerra, você não entenderá para que serve a oração em sua vida. Aleluia! Uma das armas, espirituais que nós temos para guerrear na nossa vida cristã é a oração. Oração. Enquanto nós não entendermos que realmente nós estamos em guerra, nós não entenderemos por que serve a oração nas nossas vidas. E responde para você, não responde para mim não. Mas como que está a sua vida de oração? Qual que é a sua vida de oração? É um chama-gato? É o pastora, eu não preciso gritar porque Deus não é surdo. Deus não é surdo não, queridos. Mas quanto tempo você gasta orando e quanto tempo você gasta reclamando? Quanto tempo você gasta falando da vida dos outros e quanto tempo você gasta em oração falando para Deus das pessoas? Senhor, visita esse, visita essa, visita esse, visita essa. É esse tempo de oração que nós precisamos ver. A Igreja de Cristo é a igreja que ora. Se você é Igreja de Cristo aí, você não está orando, queridos, você não está cumprindo seu papel como Igreja de Cristo. Vamos lá, Gi. E Pedro é o primeiro exemplo. Pedro, todos sabem que Pedro negou Jesus. E aqui no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, queridos. Capítulo 22, versículo 54. Diz assim: é forte, hein? Então, prendendo, levaram para a casa do sumo sacerdote.
Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio, se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com ele. Só até aí. A gente vê aqui que Jesus ele já tinha avisado a Pedro, né? Antes ele iria trair o Senhor. Né? Enfim. E nós vemos aqui que quando diz então prendendo, levaram Jesus, né? Até o sumo sacerdote. Pedro ele estava acompanhando à distância. Pedro ele não estava perto do Senhor. Pedro estava à distância. Sabe por que Pedro não estava perto? Porque Pedro é assim como eu e você. Nós falamos assim, eu morro por Jesus. Eu estou disposto a morrer por Jesus. Não, pastora. Se vier qualquer lei aí falar, eu morro por Jesus, queridos, nós estamos com medo de se posicionar em oração dentro da nossa casa. Pedro falou, olha, se preciso for, eu vou morrer por ti. Quando Cristo estava sendo entregue para ser preso, ele começou a seguir Jesus de longe para não ser reconhecido como um deles. Assim somos nós. E o que esse Pedro ele faz? Ele vai sentar. Era para ele sentar? Queridos, o mestre dele estava sendo julgado, estava apanhando. E Pedro estava sentado ali, no meio da fogueira. Pedro, ao invés de estar ali intercedendo em oração, Pedro tinha que ter tomado uma outra posição. Cadê aquele Pedro tão radical? Aquele Pedro radical na hora do vamos ver. Ele olhou para trás, ele desistiu. Quantos Pedros estão aí que são muito radicais para escrever tantas coisas na internet, para bater de frente com as pessoas, mas não é um Pedro radical para colocar a cara no pó em oração e lutar pela casa, e lutar pela família, e lutar pela própria igreja de Cristo, porque os decretos não vão parar. A intenção dos decretos, cada dia que passa, vai separar a noiva de Cristo. E aonde está o nosso posicionamento para defender essa noiva de Cristo, igreja de Cristo? Nós estamos sentando. Pedro sentou, Giovana? Pastor Pedro sentou, não era para sentar, pastor. Na hora que o bicho estava pegando, ele resolveu descansar. Ele vai sentar na fogueirinha, pastor. Foi esquentar na fogueira, João, né, pastor? E o que quer dizer isso? Distração. Pedro Distração. Se distraiu, porque daí a gente vê que no decorrer aqui do texto, o pessoal começou a falar com ele. Eu te conheço. O irmão Gilberto. Irmão Gilberto, Deus te abençoe, seja bem-vindo. A gente vê que o pessoal que estava lá perto de Pedro começou a falar assim, eu te conheço, Pedro, você andava junto com ele, não sei o que. Ele começou a conversar lá e debater, não, que eu não conheço ele, que não sei o que eu não andava com ele. E a gente vê que ele começou a se distrair. Então a gente vê que essas pessoas que foram enviadas até Pedro para questionar se realmente ele andava com Jesus ou não, são as distrações que vem no nosso dia a dia. Exatamente. Para realmente colocar a nossa fé e falar assim, não, você, enfim. Vai descansar um pouquinho, se está muito cansado, você ora depois, Deus sabe. Vai nos enfraquecer, né? Para enfraquecer a nossa Deus fé. Deus sabe, né? Deus sabe o que você precisa. Você não precisa nem orar, porque a Bíblia diz assim que antes das palavras sair da boca, Deus já sabe o que você vai pedir. Aí. Então você não precisa orar. A gente usa até a Bíblia para poder aceitar e acreditar nessas desculpas, nesses sofismas que o diabo coloca na nossa mente. Teve mais um também, Giovana. Que são nada mais nada menos que os discípulos de Jesus. Permanece em Lucas, no capítulo 22, versículo 40, que diz assim: chegando ao lugar... Peraí, gente. 40, tá? Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Aí agora a gente vai lá para 45, versículo 45. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Aí Jesus perguntou: por que estão dormindo? Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Eita aí, ó. O que aconteceu com o Davi, pastor? Caiu em tentação. Por que Davi caiu em tentação? Porque ao invés de estar guerreando, estava dormindo. Quando acordou, viu uma mulher maravilhosa, linda na frente dele, pelada. Juntou o desejo da carne dele com a bandeja da sobremesa que o diabo colocou, porque ele estava fora do propósito. Ele caiu em tentação. Toda vez que eu e você, igreja de Cristo, sairmos da posição e pararmos de guerrear e formos dormir, nós vamos cair em tentação. E aqui a gente vê os discípulos, quando em outros evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas aqui não fala, no caso, né? Mas nos outros evangelhos, se depois você quiser ler aí na sua casa, quando Jesus ele terminou de falar, levantem-se e orem para que vocês não caem em tentação, ele ainda acrescenta, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então por que nós temos que estar em constante oração? Por que nós não podemos dormir? Porque o nosso espírito ele pode estar pronto, mas a nossa carne realmente vai pender para as coisas dessa terra. E nós só iremos vencer a nossa carne. É como diz aquela frase, né? Dentro de nós tem dois lobos. Tem o lobo do bem e o lobo do mal. Então tem o espírito e tem a carne.
vai vencer aquele em que nós alimentamos mais. Qual é o que você tem alimentado mais? Você tem alimentado a sua carne ou tem alimentado o seu espírito? Você tem se distraído ou você tem estado focado na palavra de Deus? Tem estado com os olhos, né, em Jesus? Você tem estado... Como? Camila Santos. Seja bem-vinda, irmã Camila, em nome de Jesus. Então, como está o seu coração? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida com Deus? Como você está com Deus? Que Jesus, ele realmente não veio te pegar dormindo, que Jesus não veio te pegar distraído com as coisas. Porque realmente, se você estiver distraído, você vai cair em tentação. E muitas vezes, quando a gente cai, não tem mais volta. Queridos, e nós não podemos sair desse posicionamento por causa do medo também. Muitas vezes nós estamos dormindo, estamos deixando de ser a Igreja de Cristo porque a gente está com medo. Se você for estudar a história da Igreja de Cristo, a história da humanidade, quando lá atrás, acho que foi 1500 e alguma coisa, tiveram outras pestes, uma delas a peste negra, a peste bubônica. Martinho Lutero já estava ali. Martinho Lutero, ele era um pregador e ele dizia: nós não podemos temer a praga, nós não podemos temer a peste, o Senhor vai nos guardar. Ele mesmo abriu a porta da casa dele para que ele pudesse ajudar as pessoas que tinham sido infectadas. É claro que ele diz: você precisa ter toda a cautela, você precisa ter todo o cuidado, mas ele foi um homem que ele não temeu quando sofreu a ameaça da morte. Quando a ameaça da morte estava rondando ele não deixou de pregar, ele não deixou de orar, ele não deixou de ser a Igreja de Cristo. Quando a ameaça da morte estava naquele século, ceifando milhares e milhares de pessoas, ele não deixou de anunciar, ele não deixou de proclamar as verdades da salvação, ele não foi se acovardar, ele não saiu do propósito dele, ele continuou sendo um pregador da palavra de Deus, mesmo quando aquela época, naquele século, eles já tinham se deparado com o vale da sombra da morte. E nós estamos com medo, Igreja de Cristo, nós estamos com medo. Nós dissemos: viver é Cristo e morrer é lucro. Nós estamos com medo de quê, queridos? Nós não podemos ter medo, nós temos que crer que Cristo está conosco. E nós iremos sim, quando for o tempo determinado por Deus, seja por qualquer outra causa, mas vai ser o dia que o Senhor vai nos chamar. Mas até esse dia, eu e você precisamos cumprir e honrar como soldados de Cristo. Não podemos ser desertores do exército de Cristo. Você não pode desertar a posição que você foi chamado. Você foi chamado para guerrear em oração. Não é discutindo, não é brigando, não é querendo colocar as suas ideias. É os ideais de Cristo que precisa nesse tempo ser propagado. É os ideais da palavra de Deus que precisa ser anunciado. A salvação precisa ser anunciada. A verdade precisa ser anunciada. O clamor precisa ser anunciado para que o Senhor mova nesse tempo sobre a nossa nação, trazendo arrependimento, trazendo conserto, trazendo cura e trazendo salvação sobre a nossa nação. O apóstolo Paulo nos diz, vamos lá comigo para a segunda carta de Coríntios, no capítulo 10. Maneusa, seja bem-vinda. Maneusa, seja bem-vinda, minha querida, em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 10. Abra conosco em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz, queridos, no capítulo 10, no verso 3. E ele está dizendo sobre os dias de hoje, por isso que eu digo que a Bíblia é o livro mais atual que existe, que está falando sobre os dias de hoje. 2 Coríntios capítulo 10, no verso 3, ele diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Você não tem que lutar segundo a sua carne, para de brigar com as pessoas, de discutir com as pessoas. Para de querer dizer que você tem a verdade. Você não tem a verdade é Cristo. Expresse essa verdade na sua vida, na sua posição, no seu posicionamento, nas suas atitudes. A verdade é Ele que tem a verdade, é Ele o dono da verdade. Paulo diz no 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência, e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Paulo está dizendo, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais. Paulo está dizendo,
Para de guerrear com as pessoas. A igreja de Cristo não luta contra as pessoas, ela luta contra o inferno, ela luta contra Satanás. E ele está dizendo, elas são espirituais para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? Fortalezas que são colocadas na mente, sofismas, que é aquilo que muitas vezes o diabo quer nos fazer acreditar que é verdade, quando é uma mentira, é uma verdade disfarçada. Na verdade é uma mentira disfarçada de verdade. É isso que o diabo quer colocar. E a gente só vence isso se posicionando como igreja de Cristo. O que significa sofisma, Gi? Sofisma significa argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. É um argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir uma ilusão da verdade. Ilusão da verdade. Sabe? Vou te mostrar um sofisma que acabei de falar. Deus sabe que você não precisa orar. Deus conhece seu coração, você não precisa falar. Só Deus pode te julgar, ninguém vai te julgar, queridos. Olha o perigo. Só Deus pode me julgar e você não tem medo do julgamento de Deus? Eu prefiro que o outro me julgue do que eu parar diante do julgamento de Deus. Porque diante do julgamento de Deus, ele não vai inocentar o culpado, como ele não vai culpar o inocente. Esses são os sofismas que o inimigo tem colocado, de nos fazer acreditar naquilo que não é verdade. Qual era aquele exemplo que você deu, Gi? Do peixe. A gente, como minha mãe ela falou no início, que nós como seres humanos, a gente acostuma muito fácil com as coisas. E um peixe, a gente vê, nada contra, tá, gente, quem tem aquário em casa, mas a gente vê que quem tem aquário em casa tá lá os peixinhos e a gente vê que eles se acostumam a estar naquele lugar, sendo que o lugar deles é no oceano. E muitas vezes a gente se acostuma com as situações, a gente se acomoda com as situações, Forte, hein, pastor? A gente se acomoda com o dia a dia, a gente se acomoda com a situação que está a nossa vida espiritual, a nossa intimidade com Deus. E a gente não entende que realmente o nosso habitat natural é a presença de Deus. Aleluia. Como um peixe, ele pode sobreviver dentro de um aquário. Só que não é. Mas ele está longe do propósito. Nós podemos sobreviver nesse mundo, nós podemos sobreviver longe do nosso propósito, mas a gente realmente não vai estar vivendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E é por isso, não vai se acostumar, né, mãe? Exatamente, é por isso que nós sofremos. Sabe por que Davi sofreu? Porque ele saiu do propósito que Deus tinha para ele. Ele era um rei que tinha que estar guerreando, ele foi dormir, ele foi descansar diante da guerra, ele foi descansar. Então é como se ele fosse o peixe que naquele momento que ele estava dentro do oceano, ele escolheu ficar dentro do aquário. Então ele saiu do propósito, e porque ele saiu do propósito, ele pereceu. É tempo de nós nos posicionarmos, queridos. A palavra do Senhor nos diz que Deus não deu para nós, não deu para a igreja dele um espírito de covardia, mas ele deu para nós um espírito de poder e de ousadia. Queridos, não é para você dizer que você é mais santo, que você é mais perfeito, que você é o melhor. Esse espírito de poder é para que você possa proclamar as verdades da salvação, que pode mudar a vida das pessoas e que pode nos libertar da prisão que o inimigo coloca, do aprisionamento espiritual. É tempo de você se posicionar. Quando Moisés morreu, o Senhor chama Josué e diz: ei, Josué, o meu servo Moisés é morto, mas eu ainda tenho algo para concretizar com o meu povo. E eu estou chamando você, Moisés, para tomar a posição e levar o meu povo até a terra prometida. E ele diz: esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra pelo qual eu jurei aos seus pais. É tempo de você se esforçar. Você, igreja de Cristo, comece a arregaçar as suas mangas, a colocar calo no seu joelho de novo, a parar de ficar querendo apenas que as pessoas orem por você. É momento de você começar a orar pelas pessoas também. É momento de você começar a jejuar. Nós estamos talvez fora do peso espiritual porque só estamos querendo receber e não estamos querendo dar. Estamos como ovelhas gordas que só estamos recebendo. Silvia, seja bem-vinda em nome de Jesus. E não estamos querendo derramar e não estamos querendo dar de Jesus para as outras pessoas. Nós fomos escolhidos. Você foi escolhido para anunciar a verdade da salvação. E se eu
eu e você fugirmos desse propósito, nós estamos cometendo um crime perante o Senhor, e o crime perante o Senhor se torna pecado. Assim como o militar, quando ele abandona a guerra, quando ele não pode abandonar a guerra e ele abandona, ele comete um crime contra a nação e ele pode ser preso. Quando eu e você fugimos da guerra, porque nós estamos com medo, porque estamos nos acovardando, porque estamos preguiçosos espiritualmente, temos preguiça de orar, temos preguiça de buscar a face do Senhor, nós estamos cometendo um pecado. Às vezes é fácil a gente olhar e falar assim: fulano fuma, fulano bebe, fulano está prostituindo, fulano está fazendo aquilo. É fácil a gente apontar os pecados expostos, mas a gente não faz uma análise dos pecados que estão aqui dentro de nós. É fácil a gente olhar para o outro e dizer: fulano vai para o inferno porque fulano está fazendo isso. E eu e você que estamos desertando o exército de Cristo, será que nós não estamos em pecado também, igreja de Cristo? Se você é igreja de Cristo, nas primeiras lives nós falamos sobre isso. Chegou o tempo de você levantar e acender a luz do Senhor para esse tempo de trevas que nós estamos vivendo. Então nós voltamos para casa, a igreja voltou para casa, mas o inferno não parou de trabalhar. Então não pare de orar, não pare de clamar, não pare de invocar o nome do Senhor, não pare de declarar que o Senhor é Deus, não pare de ser a igreja do Senhor, não pare de combater, não pare de fazer guerra, porque o inimigo não parou de guerrear, o inimigo não parou de lançar os dardos inflamados dele. E se nós não nos posicionarmos, não pense, queridos, que as coisas irão melhorar se eu e você, como igreja de Cristo, não assumirmos o nosso papel. Nada vai melhorar. E não adianta ficar reclamando de governo, de partido, de política, disso e daquilo. Eu e você temos um poder nas nossas mãos. Esse poder está na nossa oração. Esse poder está quando a igreja toma posicionamento dela de igreja de Cristo. A igreja de Atos dos Apóstolos era um monte de homens, grande parte leigos, pescadores, homens iletrados, mas quando eles foram cheios do Espírito Santo e tomaram posse do Espírito Santo, eles se tornaram uma igreja que virou o mundo de cabeça para o ar, de pernas para o ar, não sabendo falar direito, não sabendo se comunicar, foram espalhados até os 4 cantos da terra. E se hoje eu e você temos a verdade da salvação, foi porque esses discípulos que uma vez dormiram, quando Cristo morreu e ressuscitou, eles deixaram o sono, a preguiça, a morte espiritual, tomaram o posicionamento deles e foram ser igreja. Aleluia. Até os confins da terra. É o tempo de eu e você sermos igreja. Não vai haver, queridos, transformação se eu e você não orarmos por transformação. Não vai haver arrependimento se eu e você não chorarmos e pedirmos para que o Senhor traga a nação brasileira de joelhos em arrependimento. Não vai haver um sopro de cura nos 4 cantos dessa terra se eu e você não pagarmos o nosso preço como igreja de Cristo. Se você é igreja de Cristo, coloca aí um glória a Deus em nome de Jesus. Entra aí, coloca um glória a Deus. Você que é uma igreja de Cristo espalhada nos 4 cantos dessa nossa nação, em nome de Jesus. Seja a igreja de Cristo aí no seu bairro, seja a igreja de Cristo na sua vizinhança, seja a igreja de Cristo aí na sua cidade, seja o anunciador da verdade de Deus, seja a igreja de Cristo. Pare de se acomodar. A igreja sempre está ativa em oração, a igreja sempre está ativa em clamor. Quanto tempo do seu dia você está gastando para cumprir o papel de igreja? Não adianta vir com discurso e falar: a igreja não fecha a porta porque eu sou igreja. Se você não está cumprindo o seu papel de igreja, suas portas estão fechadas, porque você não está sendo igreja de Cristo. Eu e você só somos igreja de Cristo quando nós tiramos o nosso discurso e começamos a provar nas nossas atitudes. Jesus Cristo não disse que nos amava, Ele provou que nos amava, derramando até a última gota dele de sangue. É hora de nós nos levantarmos para anunciar que só Ele é santo, que só Ele é Deus, que não existe outro Deus. É hora de nós proclamarmos a santidade do Senhor nesse tempo, nessa geração, e mostrar para Satanás que ainda que ele tenha conseguido fechar as portas da igreja, verdadeiramente nós não vamos deixar a chama do altar se apagar, verdadeiramente nós não vamos deixar a chama do evangelho morrer. Nós seremos aqueles que vão realmente entrar no inferno e abalar as estruturas do inferno pelo poder da nossa oração, por aquilo que Cristo nos chamou para ser. É hora de se posicionar, igreja de Cristo. É hora de declarar não a sua verdade, hein, pastor? Não é a nossa verdade. Não é a verdade da igreja A, da igreja B. Para com placa, placa não salva ninguém, queridos.
Se a placa fosse importante, ela estaria pendurada na cruz. Quem foi pendurado na cruz foi Jesus Cristo, não foi placa de igreja, não. Para de ficar discutindo ideologia. Ideologia, mas eu penso assim. Ah, mas eu sou calvinista, o outro é arminiano, o outro é protestante, o outro é pentecostal. Querido, nós somos de Cristo e ponto final. Eu sou de Cristo e acabou. Eu sou de Cristo. Para com esses títulos. Para com esses cargos eclesiásticos que não valem nada, que só vai matar a gente. Querido, seja o pastor, a maior autoridade dentro da igreja, ou o irmãozinho que lava lá o banheiro. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós precisamos lutar para a salvação. Não existe quem é melhor, quem é pior. Todos nós estamos caminhando para um só propósito. E é hora da gente se posicionar e fazer ele ser conhecido. E fazer o anúncio de Cristo, o anúncio do Evangelho, o anúncio da salvação. Então, amados, levanta um quarto de guerra aí dentro da sua casa. Levanta um cantinho de oração aí dentro da sua casa. E você vai se levantar hoje e vai dizer: Senhor, esse aqui é o meu altar que eu levanto. A minha família vai se curvar perante aqui, ó. Esse altar que eu estou levantando. E quando as portas da igreja se abrir, nós estaremos todos lá, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É hora de orar ao Senhor, queridos, em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. Aleluia. Espírito Santo, que a sua palavra nesse momento, Senhor, ela produza poder de transformação nos nossos corações. Em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, que ela seja como um martelo para esmiuçar o nosso entendimento, o nosso coração. Espírito Santo, que a sua palavra nesse momento ela venha tirar todos os sofismas que o inimigo tem colocado sobre a nossa mente, para nos fazer, meu Pai, esquecer de que quem nós somos a igreja do Senhor. Que independente de estarmos dentro de um lugar, Senhor, nós precisamos cumprir o nosso papel fielmente de sermos a igreja do Senhor. Então toca nesse momento nessa pessoa, Senhor, repreendendo esse comodismo, repreendendo essa preguiça espiritual, repreendendo essa apatia espiritual, essa falta de fome e sede por Ti. Nesse momento, Senhor Deus, eu te peço, tira, Senhor, todo esse desejo que essa pessoa tem tido pelo mundo, pelas coisas erradas. Converte esse desejo pelo Senhor, transforma esse desejo, Senhor, para que essa pessoa venha buscar o Senhor com mais intensidade, venha ter mais fome, mais sede de Ti. Desperta